Vamos para Brasília novamente, porque o Senado está discutindo agora o projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. O texto prevê até 20 anos de prisão para quem interromper uma gestação avançada. Essa sessão foi convocada pelo senador Eduardo Girão para explicar o texto que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Apenas os parlamentares que apoiam o projeto foram convocados para essa sessão no Senado. Apesar da Câmara ter aprovado a urgência do projeto, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é autor do texto, disse que a votação do projeto pode ser realizada depois das eleições municipais. O deputado disse que não está com pressa e que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem esse compromisso com a bancada evangélica. Hoje, os ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que acredita que não há clima no Congresso para que esse projeto de lei possa avançar. O ministro ainda ressaltou a posição do governo federal contra o projeto de lei. A gente tem um trecho para acompanhar, a gente já vai ouvir. O fato de ter sido aprovado um requerimento de urgência não significa votação do mérito. Nós temos mais de 2.000 projetos com requerimento de urgência aprovados na Câmara. Nós somos contrários a qualquer ação que venha a mudar a atual legislação sobre interrupção da gravidez. Ainda mais um projeto como esse, que quero reafirmar, estabelece uma pena, criminaliza meninas e mulheres numa pena maior do que o estuprador. Então, vamos reafirmar o papel tanto do líder do governo, dos demais líderes da base, de não prosseguir a tramitação, a votação do mérito desse projeto. Está aí a manifestação do ministro das Relações Institucionais, aquele responsável pela articulação política no Congresso Nacional, já deixando clara a posição do governo em relação ao PL. João Belucci, o negócio está pegando fogo, tanto que nem chegou no Senado e já está acontecendo lá uma sessão para a oposição se articular e entender melhor do que se trata o PL, que ainda está na Câmara. Pois é, Colbert, você vê que ele também acabou servindo de cortina de fumaça para tirar o foco de outros temas que estavam aí pululando aí contra o governo Lula. Agora, de todo modo, foi aprovada a urgência, isso que é importante, não vai ser votado ainda, vai discutir no Senado. Agora, o que aconteceu também foi que a bancada da esquerda, especialmente da extrema esquerda com o PSOL, usou uma narrativa que não corresponde aos fatos, com a questão do PL do estupro. Acho, inclusive, chamando de PL do estupro, acho, inclusive, que os parlamentares de direita devem buscar a responsabilização individual desses parlamentares que assim fizeram, argumentando que a pena do homicídio para o caso de assassinar o bebê no ventre seria superior ao estupro, mas o Sóstenes já colocou também o projeto para equiparar as penas, Todas as penas no Brasil são pequenas para todos os crimes, isso é um fato, e rapidamente se progride de regime, muda-se o regime e sai da cadeia. Pode ver assassinos famosos que já estão nas ruas aí, inclusive com documentários e filmes a seu respeito, glamorizando os seus crimes. Então, como sociedade, nos colocamos contra a matança de bebês no ventre, usa-se esse argumento que são meninas, mulheres que muitas vezes descobrem tardiamente, mas são casos analisados caso a caso, Principalmente no caso de meninas menores de 14 anos, já tem a inimputabilidade, já não pode ser penalizada penalmente, então nesse caso já não é punido. Então, assim, é um tema que deve ser discutido no parlamento, evidentemente, mas a lei já existe. Agora, lembremos que as 22 semanas que está estabelecida como marco temporal são 5 meses, São 5 meses, já é bastante tempo, Então, e quando a pessoa noticia o estupro, lembramos que pode ser a qualquer tempo, A mulher pode noticiar a qualquer tempo o estupro na delegacia e pode ser feito o aborto, Então, a qualquer tempo você pode comunicar, não precisa ser necessariamente. Mas quando ocorre logo depois, já há uma profilaxia no SUS, Ela recebe medicamentos anti-doenças sexualmente transmissíveis, recebe até pílulas abortivas, do dia seguinte. Então, já tem uma profilaxia. Eu acho assim que o tema ficou muito contaminado por conta dessa atuação, chamando de PL do estupro, falando criança não é mãe, porque não é isso que está sendo discutido. Criança não é mãe e, eventualmente, criança nem seja filho, dependendo do resultado, Ô Marco Martins, como é que você está vendo essa discussão? Isso aí caiu na polarização também, Caiu um pouquinho aí também no debate 100%. político, politizado, enfim. Quem tem aquela caixinha de pensamentos para seguir de um lado já adotou contra isso aí, quem da outra caixinha também adotou a favor. Marco Martins, e aí? Eu acho que a gente precisa sair da caixinha mesmo, mas eu, com a devida vênia do João, vou dizer que esse é sim o PL do estuprador, é o PL do terrorismo moral contra as mulheres. Quem são as vítimas? Quem são as mulheres que
não sabem, né, que estão grávidas, para que se demore até a 22ª semana, são as crianças, são as mulheres que sofreram violência. Peguei até um dado aqui, né, em 2023, com subnotificação, nós tivemos 75 mil estupros no Brasil e 6 a cada 10 tinham no máximo 13 anos. Essas meninas são violentadas por pessoas próximas delas, geralmente dentro da própria casa. Essas meninas, elas não têm como saber aquilo que está acontecendo com elas, né? Então, no momento em que é descoberta essa gravidez, já está muito próximo desse período. Eu não sei se a gente pode citar aqui concorrente, mas se alguém viu a entrevista ontem, apareceu aquele caso da menina que alguns anos atrás teve que rodar o Brasil para conseguir um aborto legal e teve que ouvir os mais diversos absurdos. Esse é um PL que foi colocado, o próprio Sóstenes, o deputado que colocou, falou na entrevista para a Andréa Sadi que era um PL para testar o governo, né? Para testar aí. Foi um PL que está travando a pauta da Câmara, que tomou o debate, milhares de pessoas foram para a rua ontem aqui na cidade de São Paulo. E a gente deveria estar tratando de outros assuntos, né? Eu digo porque nós estamos numa mesa aqui em que 4 de nós somos homens, temos a Raquel aqui, e esse é um PL que, se a gente não vai debater o aborto como uma questão de saúde pública, a gente não pode nem começar a debater ele, né? Eu cito a mesma entrevista do deputado Sóstenes dizendo que a Andréa Sadi apresentou uma pesquisa que a maioria da população é contra o aborto, todo mundo é contra o aborto, né? Nós estamos falando aqui do direito das mulheres, mas a maioria da população é contra o aborto, mas também é contra criminalizar as mulheres que fazem o aborto. Ele respondeu que a pesquisa dele era mais precisa, porque a pesquisa dele era de Deus. Eu sou cristão e minha opinião sobre minha religião não importa quando a gente está falando sobre aborto. Eu sou homem e minha opinião não importa. Eu acho que esse é um debate que tem que ser feito na sociedade brasileira, que se não está pronta para fazer ele agora sobre uma ótica de saúde pública, a gente também não pode retroceder e criminalizar as mulheres pelas violências que elas sofrem. Sua opinião, Raquel Galinatti? É uma temática extremamente delicada, extremamente complicada, sobretudo quando a gente percebe que tenta-se criminalizar a vítima quando tira e insere um parágrafo, no caso único, no artigo 128, que é justamente a extinção da punibilidade daquele aborto que é o aborto para salvar a vida da gestante, o aborto no caso humanitário ou em caso de estupro. Quando a gravidez ela resulta de estupro, obviamente nós temos o aborto humanitário. A grande polêmica ocorre quando, no artigo 128, este projeto de lei, ele tenta inserir o parágrafo único dizendo que se a gravidez resulta de estupro e houver viabilidade fetal em gestações acima de 22 semanas, não se aplicará justamente a excludente de punibilidade prevista no artigo 128. Nós temos a exceção ao crime do aborto. O aborto é crime. Quando falamos em aborto, equiparar o aborto ao homicídio, eu sou plenamente favorável. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma mãe grávida, ela sofre um homicídio, o executor, ele mata essa mãe e, por tabela, ele vai matar o feto que está dentro dessa mãe. Na minha opinião, plenamente cabível ser um homicídio duplamente qualificado. Agora, quando o aborto sem anuência da gestante é um aborto criminoso, temos na lei. Agora, quando a gente fala das exceções, justamente para viabilizar a vida da gestante ou aquela que foi vítima de um dos crimes mais hediondos, mais cruéis, mais covardes e canalhas que pode existir contra a dignidade sexual de uma mulher, que é o crime de estupro, não tem o menor cabimento tentar criminalizar, revitimizar esta mulher que já foi na sua dignidade sexual e na sua alma completamente dilacerada. Temos que chegar a uma legislação que seja digna e que corresponda com a realidade. Criminalizar atos de vítima é algo completamente inconcebível.
E a sua avaliação, Emerson Tawil? Eu creio que é só uma narrativa para tirar o foco de algumas pautas que estão borbulhando aí, precisam ser aprovadas a toque de caixa, mesmo porque o presidente ele fez um compromisso com a bancada evangélica e tinha necessidade de colocar, então essa urgência posta fez todo esse burburinho, mas na verdade quando for colocado em votação, será que vai realmente ser votado? Será que vai de acordo com como está fielmente colocado no projeto? Lógico, eu sou... como disse a Raquel, eu sou totalmente contra o aborto. Como a Raquel mesmo disse, um dos crimes mais bárbaros que existe é o estupro, né? Então, eu sou contra o aborto, não há o que falar, mas também agora estamos já metade do semestre e, sem dúvida alguma, o Congresso Nacional está preocupado com o orçamento de 2025. Então, talvez a pauta seja tirada, deslocada ali daquele foco e os holofotes que estão sendo voltados para ele. Eu acho que é muito mais um caso polêmico do que propriamente de resultado. Lógico, é uma discussão que deve ser aprofundada, não dá para fazer a toque de caixa. A polarização atrapalha muito, porque as interpretações são dadas conforme o seu próprio convencimento, né, e o seu ideal, né, a sua parte ideológica, e isso acaba afetando os casos concretos, porque quem está na ponta da linha é quem vai experimentar dessa lei, quem vai passar a responder por toda essa eficácia, caso venha a surgir a sanção dessa lei, é quem está na ponta da linha e não o legislador. Mas a cautela deve ser muito maior e deve se aprofundar e ter uma discussão muito mais acalorada sobre o tema, que é extremamente delicado. Eu não aguento, meu amigo. Eu vou comentar também. Eu quero dar a minha opinião sobre este assunto. Eu quero dar a minha opinião sobre este assunto e quero também a opinião dos senhores a respeito do que falarei. Meus amigos, quando a gente vê qualquer pessoa criticando o projeto de lei, dificilmente ele fala sobre o feto. Não fala essa palavra, inclusive. Sim. Dificilmente ele fala sobre o bebê. Não fala essa palavra, inclusive. Para criticar o projeto de lei anti-aborto, ele fala de estupro, e simplesmente de estupro. Fala sobre a violência sexual, fala sobre a dignidade sexual, fala sobre os números que a gente tem no Brasil, que são números estarrecedores de violência sexual no seio familiar, muitas das vezes, e isso é muito lamentável. Esse é um problema da sociedade. Isso é fruto do machismo histórico, estruturante, estrutural, inclusive, que gera esse sentimento em muitos homens que ainda acham que as mulheres são objetos, sejam elas crianças, adultas, são objetos de satisfação do próprio prazer. Mas, meus amigos, nós estamos falando sobre um fato posterior, que é a tirada da vida de um feto após 22 semanas por um método cruel que gera dor. Não sei se vocês acompanharam o debate todo aí sobre a tal da sistolia fetal. Você sabe como é que se autoriza um aborto, inclusive o aborto legal, para retirar o feto depois da 22ª semana? É com uma injeção no coração do bebê que gera uma dor inigualável a ponto de matar o bebê. É um sacrifício. E depois a retirada desse feto. Não é que você interrompe uma gravidez, você mata o feto, inicialmente por um método cruel, que não se admite, inclusive no Conselho de Medicina Veterinária, não se faz isso com um filhote de bezerro, não se faz isso com um feto de um cavalo, não se faz isso com um leitão na barriga da porca, mas com o feto após as 22 semanas pode-se autorizar a fazer por conta da dignidade da mulher, que deve, de alguma maneira, ser preservado. E por isso eu acho até que age bem a bancada evangélica na reação em propor, inclusive, aumento da pena de estupro, que não é possível que um estuprador fique somente de 6 a 10 anos na cadeia. Em caso de estupro de vulnerável, de 8 a 12, se não me engano. É muito pouco, deveria ficar muito mais. Não é que deveria equiparar o aborto ao homicídio. Deveria equiparar o estupro ao homicídio. Porque aí o cara também mata a dignidade de uma mulher, a história, principalmente se for criança, né? Quero a avaliação de vocês sobre isso, sobre a questão do feto. Parece que não é vida. E outra, o Código Penal já trata o feto como vida. Por isso mesmo que o crime de aborto está no capítulo dos crimes contra a vida. É por isso que alguém que pratica um aborto, não estou falando de estupro, tá? Estou falando de uma situação normal, decidiu abortar, ele já responde por um crime contra a vida e vai ser julgado onde? No tribunal do júri.
assim como se julgam os crimes de homicídio, assim como se julgam os crimes de tentativa de homicídio, qualificados ou não. A avaliação de vocês, meus amigos, alguém concorda comigo aqui ou não? Você foi muito preciso, principalmente nessa questão que a pena para o estupro é muito pequena, ela deveria ser maior de fato. É um crime que devassa a vida da mulher e todo mundo é a favor de que as penas sejam maiores e de que o Estado forneça um amparo para a pessoa que é vítima desse crime, especialmente as crianças. É um crime muito terrível. Agora, a questão é que 2 errados não fazem um certo. Houve o estupro, que se puna, que se discuta castração química, prisão perpétua, as piores penas possíveis. Agora, você matar o bebê é um segundo errado. Você não vai fazer 2 errados tornar um certo. Então, a gente lembra de um caso... um tempo atrás, que teve a história do estupro culposo, lembra que um blog de esquerda mencionou estupro culposo, depois viu que essa expressão não foi nem dita numa audiência, que foi aquele caso da moça que foi, o rapaz foi até absolvido, me fugiu o nome agora. Falaram estupro culposo, agora a PL do estupro não tem relação com o tema, né? Quem é contra o aborto não está defendendo o estupro, muito pelo contrário, ele fala assim, estuprador não é pai, o estuprador ele é um criminoso, ele não está preocupado com isso, né? Então tem que responsabilizar de fato, e só um outro ponto é que disse muito o corpo da mulher, mas lembremos que o bebê está na barriga da mulher, mas ele é um outro corpo, é uma nova vida. Então, não é necessariamente que ele é o corpo da mulher, ele está no corpo da mulher, mas ele é uma nova vida graças ao milagre da vida. Então, que se aumente a pena para estupro e tanto para... Discuta-se, inclusive, a questão da castração química de estupradores. O projeto, ele prevê, inclusive, algumas exceções, né? A não aplicação da pena, a mitigação ou até mesmo a não aplicação da pena para casos específicos onde as circunstâncias demonstram, por exemplo, uma pessoa que não percebeu a gravidez, seja por ignorância, por uma situação de vulnerabilidade, por uma obesidade, e só depois da 22ª semana que ela percebeu estar grávida decorrente de um estupro, ela poderia ser, inclusive, perdoada, porque a própria sensação de indignidade já seria superior a qualquer dia na cadeia. Quer falar, Marco? Eu queria dizer que a gente precisa pensar se a gente está fazendo uma defesa do direito à vida ou do direito ao nascimento, né? Porque a gente não tá debatendo aqui uma legalização do aborto, nós estamos debatendo sobre se mulheres que foram... Sim, é sobre estupro, porque nós estamos debatendo sobre as situações específicas em que o aborto é legal no Brasil hoje. São mulheres que foram violentadas, são gravidezes de risco às mães e são bebês anencéfalos. Então, são essas situações que estão sendo discutidas aqui hoje. E aí, quando a gente fala do direito à vida, que vida é essa, né? Que a gente coloca a vida da mãe em risco. Eu vi uma pessoa falando que, tudo bem, ela precisa gestar os 9 meses, sofrer todas as transformações daquela gravidez que foi causada por uma violência sofrida, para depois ter a materialização ali daquele ato perverso, vil, que foi consumido contra ela, e essa criança ser doada para onde? Para mim não faz o menor sentido, assim. Esse é um debate que a gente não deveria estar fazendo nesse momento. Esse é um PL que ele é vil, ele é cruel, ele quer criminalizar vítimas. Isso, para mim, é claro. Ele quer fazer... A ideia é que se faça um terrorismo moral, um caos informacional, para que todo caso de aborto seja judicializado até que não se possa mais abortar. Mas aí tem um detalhe, em relação à situação em que a vida da mãe continua em risco, né? É para salvar o risco da mãe, apesar do projeto não falar nada a respeito disso, acho que nem precisa falar, porque isso continuaria sendo admitido, salvo algum entendimento contrário, isso continuaria sendo admitido porque seria um caso de estado de necessidade, né? Quando há 2 bens jurídicos ali, vida e vida, em jogo e que há a escolha por uma das vidas. No caso, geralmente, a vida da mãe em relação à vida... O aborto gera trauma para a mulher também. Isso é excludente de ilicitude, né? Tá muito antes, tá mais no começo do Código Penal, né, o Emerson Tawil? Sim, pois é. E aí, como você disse, o epicentro de toda a matéria é o feto, é a vida, né? Ainda que se considere vida após o seu nascimento, o período gestacional. Mas interromper esse processo, eu também entendo que é interromper a proporcionalidade e a projeção da vida. Então, o maior protagonista está sendo deixado de lado, para justamente colocar ideais, né, de uma política totalmente rasa e ideológica, que muitas das vezes compromete a vida de um modo geral. Gostaria de perguntar a todo mundo que faz o incentivo ao aborto se esse aborto fosse legalizado lá atrás, se essa pessoa hoje estivesse aqui, né? Dada a oportunidade, por isso que muita gente acaba
se tornando descrente, porque a maior beldade do mundo é alguém ter a fé em alguma coisa. A fé é um ser supremo. Sem a espiritualidade, sem a religião, a gente se torna um animal como outro qualquer, movido pelos seus próprios instintos, dos quais deixa de ter muitas vezes a empatia, a simpatia também e o afeto. O animal que mais requer cuidados é o ser humano. Menos de 2 anos, não há como você abandonar aquela criança. Qualquer animal consegue sobreviver com menos tempo do que qualquer outro. E aí, muitas das vezes, hoje nós vemos uma inversão de papéis em que se dá muito mais importância a um animal, como o próprio Koba acabou dizendo aqui, né? Que não pode matar um porco, um filhote de porco, de um bezerro e tudo mais. E o ser humano, como disse, aquela injeção direta no seu coração que causa uma dor extrema e muito mais. Para fazer a retirada desse feto do útero da mãe, ele precisa ser totalmente dilacerado. É preciso, como se fosse um liquidificador, tiram pedaços de uma vida de dentro de uma mãe. Maior bem jurídico, para mim, uma das maiores glórias que existe, tanto é que foi concebida a mulher, não ao homem, né? Uma figura importantíssima que tem um protagonismo ímpar dentro de uma sociedade, que é a mulher que promove a vida, a mulher que consegue conceber a vida. O homem não teve esse privilégio. Então, nada mais justo do que você se voltar àquele personagem que é o epicentro de tudo, é o protagonista de toda a continuidade de uma sociedade, de uma humanidade, que é o feto, que é a criança, que tem uma expectativa de vida da qual não se deve ser retirado esse direito a ele. Pediu Raquel Galinatti. Sim, em momento nenhum, quando na minha fala eu repudio a implementação do parágrafo único do artigo 128, ou seja, a criminalização da vítima, nós estamos colocando um feto com uma importância menor. O que eu vim colocar aqui é que uma técnica legislativa, ao tentar criminalizar e punir uma vítima que já teve a sua vida, dignidade completamente dilacerada, não só é desproporcional e irracional, mas não faz jus a um Estado democrático de direito que deveria proteger uma vítima. Quando a gente tem o feto para essa vítima acima de 22 semanas, a viabilidade, obviamente, na situação do aborto legal deve ser apurada pelos médicos. A gente sabe as discussões que muitos médicos recusam pela inviabilidade da própria menina, da própria criança em não ter alguma sequela. E por isso há uma negativa do próprio corpo médico em praticar o aborto, mesmo que legal, em uma criança que está gestando acima de 22 semanas. Mas em momento nenhum temos no Estado Democrático de Direito como conceber criminalizar, ou seja, a implementação desse parágrafo único do artigo 128, implementar um parágrafo único em que desaparece a extinção de punibilidade por, então, somente pela vítima estar buscando um direito assegurado. Então, é essa a situação. O que está dando muito problema é tentar criminalizar aquela que já foi completamente dilacerada. Temos que buscar soluções, sim, temos que preservar vidas, sim, e temos que, sim, punir aquele que pratica, de repente, o aborto com um homicídio de uma forma bilateral, que mata, por exemplo, a mãe e que mata aquele feto que está dentro da mãe. É um homicídio hediondo, né, duplamente qualificado. Aí, nesse sentido, não tem problema nenhum. O problema é tentar, através de uma técnica legislativa mal feita, criminalizar aquela que merece o amparo e a proteção do Estado, que é a vítima de um estupro.